Começa mais um Momento Pele Ciência. É um prazer estar com você aqui nessa noite para a gente compartilhar muito conhecimento, muitas novidades do último Congresso Americano de Dermatologia, o AAD 2024. A gente já começou essa conversa no nosso último Momento Pele Ciência, contando sobre as novidades, os hot topics, mas faltou tempo para tanto assunto. Então a gente vai continuar hoje conversando sobre novidades, destaques que eu achei interessantíssimos, que me surpreenderam e eu trouxe para compartilhar com vocês. Temos aqui assuntos diversos, porém, se você gosta de medicina regenerativa, ciência da saúde da pele, da beleza, da estética, fica aqui porque a gente vai conversar bastante sobre isso. E olha, você que está chegando aqui, vi que tem bastante gente nova nas últimas semanas. Eu vou me apresentar, eu sou a Natália, sou médica dermatologista. E aqui no meu Instagram, em diversos canais aqui nas mídias sociais, eu compartilho assuntos ligados à saúde e beleza da pele. E assim os meus colegas, a gente faz essa rede, né, de apoio, colegas médicos, colegas dermatologistas ou que estão se formando, pretendem ou estão fazendo especialização, residência, pós-graduação em dermatologia. Assim a gente faz uma grande conexão de experts no assunto e assim a gente acaba se tornando destaque, dando um passo a mais na vida profissional. Afinal, a nossa profissão exige a atualização constante, exige que você esteja atento às novidades. Isso é extremamente importante. Hoje, da maneira que a informação chega em velocidade estratosférica ao nossos pacientes, ao mercado, é muito importante que você esteja realmente atualizado, porque isso te traz autoridade. Então, estou aqui neste compromisso de trazer essas novidades quentíssimas para quem não teve a oportunidade de participar do meeting desse ano. E claro, existem coisas que já vêm sendo faladas e tem coisas que são totalmente novas. E a gente vai ver em que ponto, em que pé que anda cada uma dessas situações. Quero dar boas-vindas aqui aos colegas, a doutora Larissa, Ramon, Sandra, minha professora querida, Jaqueline, Dermato, Magi, Fábio, Beatriz, Denise, muito boa noite, sejam bem-vindos. Essa hora aqui, gente, no feriado, é só realmente quem tá comprometido em dar um passo a mais na vida profissional. É isso aí. Os pacientes de vocês têm muita sorte, com certeza. Ai, professora querida, que alegria te ver aqui. Sem palavras. Ai, dá até um nervoso, professora. Um beijo bem grande, viu? Então, querido, é o seguinte. Sem delongas, eu quero começar contando sobre uma parte que me interessa muito. Eu não sei se eu fui enviesada, se eu fui como um imã magnético para dentro dos assuntos da medicina regenerativa, que se falou muito nisso, em dermatologia regenerativa, em tratar, não só embelezar, né, maquiar a pele, mas tratar a constituição celular. E cada vez mais vem se estudando esse microambiente celular e tudo que influencia no envelhecimento da pele. E a gente entendendo esse envelhecimento, esses sistemas de envelhecimento, a gente conseguiria atuar aí interferindo, né, impedindo esses sistemas de envelhecimento, como a gente poderia melhorar a saúde celular. E aí dentro desse contexto, uma palestra muito interessante, e não só essa, outras mais que falava sobre medicina, dermatologia regenerativa, comentou-se muito sobre as células zumbis, ou zumbi cells, e é um termo que realmente chegou para ficar, porque foram várias palestras falando dessas zumbi cells. O que significa isso? Bom, as nossas células, quando elas vão ficando envelhecidas, então há danos no DNA, no proteoma, então nas proteínas que regem, que orquestram, né, a divisão celular, as vias moleculares, né, todas as mensagens moleculares que a célula emana para o seu microambiente. Se observou, né, quando a célula vai ficando envelhecida, ela existe um mecanismo de apoptose, né? Essa célula morre até com um mecanismo de limpeza celular que o nosso corpo faz. Porém, existem algumas células que elas não entram em mecanismo de apoptose.
existem células que elas ficam senescentes, elas não produzem, elas não são produtivas, elas não têm mais capacidade replicativa, elas já não mais orquestram as suas atividades, então elas não se conectam no seu microambiente fazendo funções boas para o nosso corpo. Vamos lá dar um exemplo lá, queratinócitos, então já não começa mais a expressar ceramidas, já não começa a expressar moléculas que fazem parte da barreira cutânea. E do contrário, essas células elas se tornam zumbis. Por que elas ganharam esse nome? Porque elas enviam mensagens celulares, né, ao redor, enviam sinalizadores para outras células no seu ao redor, tornando essa célula senescente também, induzindo a senescência celular dessas células. Então, seria prejudicial ter a manutenção dessas células, porque além dela não ser funcional, ela está prejudicando as demais como verdadeiros zumbis, né? Aquela história de um zumbi entrar em contato com uma pessoa saudável torna a outra pessoa zumbi. Então, realmente, essas células senescentes, essas células zumbis, elas poderiam, então, atuar envelhecendo, elas atuam, aliás, envelhecendo as células do seu redor. E aí isso acende uma ideia de que poderíamos desenvolver, então, terapias alvo para essas células zumbis, para que elas sejam eliminadas e a gente pare de acelerar esse processo de envelhecimento. Então, há toda uma linha de estudos, de desenvolvimento de pesquisas em cima disso, o que é bem interessante, porque a gente acaba realmente, né, promovendo saúde, tornando as células mais joviais, mais funcionais. Afinal, a nossa pele ela tem diversas funções, ela não é só um revestimento estético, ela tem diversas funções. Então, além da gente preservar essa jovialidade, né, a gente manteria, né, por mais tempo isso, a gente faria um tratamento mais target e realmente evitando da gente ter que fazer outras terapias reparativas no futuro. Então, esse ponto, né, essa descoberta, vem se falando muito nessas células zumbis, eu achei bem interessante. E muito se falou sobre esse microambiente celular, né, como a gente poderia atuar nesse sistema. Sempre minha linda, beijo. Muitos beijos para você também, professora. Oi, gente, boa noite. Quem tá chegando aí na nossa live, nós estamos falando sobre as novidades do Congresso Americano de Dermatologia que aconteceu esse ano. Começamos essa conversa no nosso último momento para licença. Se você se você perdeu, não fique estressado, não se preocupa, porque ficou salvo aqui no feed, você pode voltar e assistir essa live. E aqui a gente vai continuar a nossa conversa de um outro assunto que eu achei interessante e eu fiquei devendo nessa live anterior, que a gente conversar sobre os exossomas. E aí a gente vai entrar realmente no muro em cima do muro, porque confesso, abro meu coração que estou em cima do muro com relação ao termo exossomos, ao assunto exossomas. Por quê? Gente, porque eu confesso pra você que eu sou assim muito pé no chão, sou muito precavida, eu acho que segurança sempre em primeiro lugar. Então, os exossomas eu vejo ainda como um campo em desenvolvimento. E aí, com relação a isso, o que houve de novidades? Inclusive, teve uma aula muito interessante, uma sessão, na verdade, interessante. Foi a última sessão do penúltimo dia, que era como se fosse uma sessão de batalhas, em que se convidava um speaker para defender um assunto e outro para criticar o assunto. Então, faziam-se verdadeiras batalhas. E com relação às exossomas, ele foi um assunto em batalha, em que uma speaker falou a favor dos exossomas e outra contra, botando então todos os prós e os contras, porque a gente tem que realmente colocar os assuntos na balança, ter um olhar bem crítico. Isso nos ajuda a, enfim, selecionar as informações que são importantes para o nosso dia a dia. Então, com relação aos exossomas, para quem ainda está se situando no assunto, realmente, eu acho que o grande boom desse ano, a grande novidade, são os exossomas. Muito tem se falado, é a grande novidade, é o grande xodó. Muitas pessoas têm comparado essa grande descoberta que a toxina botulínica, o poder, né, revolutivo que ele tem de revolucionar a dermatologia, comparada até a toxina botulínica. Se considera uma grande farmácia celular, onde a gente poderia ter dentro dessas microvesículas diversos carreadores.
E aí, para quem está se familiarizando ainda com os exossomas, elas são nada mais do que pequenas microvesículas, microvesículas realmente carreadoras de proteínas, né, carreadoras de diversas substâncias. Os exossomas, eles vêm sendo estudados para diversas condições, desde doenças até para a questão estética. Doenças essas capilares, doenças essas inflamatórias, doenças essas como melasma, como rosácea, como acne, como rejuvenescimento. Então, diversos assuntos vêm sendo estudados com relação aos exossomas. E aí, para quem defende, né, na palestra de defesa aos exossomas, foi muito comentado a questão de ser realmente uma terapia inovadora, com essa questão da gente funcionar de maneira muito target, porque a gente funciona como um mensageiro celular, então você poderia induzir a atividade de algumas células, ativar algumas células, mandar mensagens ativadoras. Até a speaker fez uma piada, né, que ela disse que ela está no quarto e ela quer dizer para o marido que ele tem que lavar a louça. E aí ela manda a filha dizer, olha, avisa o teu pai que ele tem que lavar a louça. A filha é o exossoma. E aí todo mundo riu, enfim. Para dar esse exemplo, na verdade é uma célula fazendo mensagem à outra. Então assim a gente conseguiria ativar diversos mecanismos benéficos, né, expressão de proteínas, e indução de atividades boas para nossas células. Então a gente poderia até mediar processos inflamatórios através dos exossomas. Tem já, inclusive, nessa aula de defesa aos exossomas, foi comentado que, apesar dele estar vindo agora no foco, bem no holofote, ele já não é um assunto novo, na verdade ele é um assunto antigo, já vem se estudando a questão de membranas celulares, de carreadores, já há muito tempo, e os exossomas seriam apenas uma dessas modalidades carreadoras. E agora, né, vem se feito mais estudos. E aí a gente teria, né, ele entrou realmente com estudos mostrando benefícios para diversas situações, e aí por isso agora ele realmente ganhou, né, toda essa visibilidade. E mostrou alguns estudos com efeitos positivos, com segurança para diversas situações, e que sim, a gente deveria abrir o coração e a mente para a questão dos exossomas. Eu particularmente vejo realmente como uma área muito promissora na dermatologia, e não só na dermatologia, mas na medicina como um todo. E realmente, assim, eu acho que é uma questão de tempo para a gente colocar super em prática isso. Por que questão de tempo? Porque agora a gente vai entrar na palestra de oposição, em que a speaker falou que, claro, no mundo de hoje, em que as novidades, elas são quase que um liberador de dopamina, a gente fica super ansioso, né, por questão de novidades, a questão das mídias, os pacientes, isso traz realmente, às vezes, a necessidade da gente sempre trazer algo novo. Os exossomas, eles vieram como realmente uma estrela. E aí a gente fica muito ansioso, porque a gente quer ser realmente vanguardista, a gente quer ser expert, quer estar atualizado, e a gente fica louco para colocar em prática essa situação. Só que aí ela lembra que a gente tem esse compromisso com a segurança dos nossos tratamentos. E aí, com relação aos exossomas, existe um grande campo, muitas interrogações ainda a serem resolvidas. Do tipo, segurança do conteúdo dos exossomas. Porque os exossomas, eles podem ter diversas origens. Então, pode ter origem celular, de botânica, que até já existe um produto comercial aqui no Brasil que é de origem botânica. Pode ser de origem animal, então principalmente origem murina. Pode ser de origem humana, né? Então a gente tem aí células de adipócitos, de cordão umbilical, de ossos. Então assim a gente tem diversas fontes celulares. E ela pode ser então halogênica de outra, né, de outro humano, como autóloga também. Então vem se estudando aí uma maneira da gente conseguir desenvolver a tecnologia de produzir exossomas autólogos, que o que seria dentro do ideal mais seguro. E aí, dentro da questão de segurança, o que ela ponderou? Ela ponderou o seguinte, que existem muitos estudos em que deixa muito claro
a origem dos exossomas utilizados nos estudos, que daí ela botou até um gráfico mostrando assim a porcentagem da origem, alguns murinos, alguns de adipócitos, alguns de cordão umbilical, mas a grande maioria não esclarece perfeitamente qual a origem dos exossomas. Então isso seria um fator que invalidaria alguns estudos, porque como é que a gente vai levar em consideração um estudo em que a gente nem sabe de onde foi extraído aqueles exossomas? E existiu também, levantou o questionamento de que os exossomas, eles tendem a carrear e se comunicar com células semelhantes à sua de origem. Então, por exemplo, se a gente tem um exossoma de origem de adipócito, a gente teria uma certa predileção à comunicação com adipócitos da pessoa, né, que recebe aqueles exossomas e que carregariam, né, características dessas células adipócitas, por exemplo. E aí ela deu vários exemplos de exossomas que carregam proteínas inflamatórias. No caso assim, células sanguíneas, elas carregam, por exemplo, fatores inflamatórios que implicariam no desenvolvimento de diabetes mellitus. Existem, qual foi outro exemplo que ela usou? Por exemplo, você usar um exossoma de origem de uma célula senescente e ali carregaria, lembra que a gente falou agora há pouco de células zumbis, células senescentes, e essas células senescentes, elas comunicam e induzem a senescência das células ao seu redor. Então, será que se a gente extraísse exossomas de células senescentes, por mais que você colocasse outras mensagens dentro dessas vesículas, se ela não poderia carregar proteínas e mensageiros que induziriam a senescência das células ao redor, então que isso poderia ser até prejudicial para o nosso corpo, fora a questão de imunogenicidade, fora a questão ela fez também a comparação do tamanho desses exossomas com partículas muito, muito, muito pequenas, como partículas virais, se a gente conseguiria, porque as partículas virais elas são muito menores que os exossomas, então se a gente conseguiria realmente purificar, como é que é feito esse processo de purificação dessas vesículas, se a gente não poderia estar carregando então partículas virais dentro desses exossomas. Então existem algumas interrogações que não estão bem claras, né? Alguns fabricantes deixam muito claro o seu processo de purificação, outros não existe ainda uma padronização dessa purificação. Então existem vários gaps ainda, principalmente na questão de padronização, para que a gente consiga transpor isso para a nossa prática. A doutora Isabela comenta, precisa ter muita cautela com o uso de exossomas. Me assusta como as pessoas simplesmente se jogam nas novidades. Pois é, eu vou te dizer, Isabela, doutora Isabela, que eu compartilho dessa opinião. Eu comecei até lá falando assim, olha, eu sou muito cautelosa, assim, eu confesso que eu sou muito pé no chão nessas questões. Claro que eu gosto de novidade, claro que a gente fica empolgado, fica feliz que surgem possibilidades novas, né? Afinal, a gente tem vários gaps também em tratar algumas doenças, algumas condições. A gente pensa que a gente pode melhorar o resultado para os nossos pacientes, mas a gente tem que ter cautela, prezar pela questão de segurança. E eu acredito que essa questão ainda tem muitas respostas, precisa de muitas respostas antes da gente tornar realmente protocolar e oferecer para os nossos pacientes. Eu acho que a gente tem que estar atento, tem que estar sabendo, tem que estar por dentro. Mas realmente eu acho que para tornar algo prático ainda vai demorar um pouquinho. E estaremos atentos e sempre ali se atualizando e assistindo para a gente chegar aí, quando tiver tudo pronto, eu vou dizer assim, olha, realmente eu acho que agora é a hora da gente realmente colocar na nossa prática, porque tá seguro. A princípio a minha conduta é não usar, tá? Então a minha conduta é essa. Inclusive nessa palestra de segurança dos exossomas, né, na batalha, a que fazia oposição dizia assim, olha, realmente eu tive o papel de falar mal do exossomas, mas a verdade é que eu tô feliz. Eu tô esperando que essa novidade ela venha se aprimorar e a gente consiga usar. Porém, também tem uma questão seguinte, nem que eu quisesse eu conseguiria, porque a FDA não autoriza ainda, então lá a situação americana é essa, a FDA não aprova. Então, assim, ela disse, nem caberia aqui eu dizer para vocês, incentivar vocês a fazer, porque realmente aqui a gente tem que
andar dentro da lei. Então aqui a gente não tem essa autorização, então ela disse que não está fazendo. E aí, mas assim, esse é mais ou menos o overview, assim, eu acho que as mensagens principais que ficaram com relação aos exossomas lá do Congresso, no que eu captei de mensagens das palestras que eu assisti, sempre que tinha exossomas eu estava indo lá atrás, e aí se falou nesse sentido, tá? Pessoas realmente muito empolgadas, outras já com o pé no chão, e a gente vai tirando as nossas conclusões a respeito disso. Bom, com relação à melasma, tá? E tem nenhuma grande, estupenda, bárbara novidade, mas a gente sabe que melasma, quanto mais ferramental a gente tiver, melhor. Enquanto a gente não tiver ainda uma cura para o melasma, apesar de ter aí muita gente, nem se fala, né? Muitos fakes aí, pessoas profissionais de conduta duvidosa prometendo a cura do melasma, né? A gente vê na internet horrores, um circo de horrores. Mas enquanto não temos aí a cura, um tratamento de performance assim barbaramente, a gente fica muito contente quando a gente consegue associar mais alguma coisa. E aí, com relação a isso, eu trouxe algumas novidades, que é a número 1, a malacesina, que foi bastante comentada. Na verdade, a malacesina já não é uma super novidade, ela vem sendo mencionada há alguns anos, mas aí foi apresentado um estudo bem interessante sobre a malacesina. Não houve uma redução muito expressiva do MASE, mas houve uma redução de 30%, né, das manchas dos índices, então, com o uso da malacesina por 8 semanas. Lembrando que a malacesina é um composto indol produzido pela nossa querida, conhecida já Malassezia furfur, que é a Malassezia conhecida por causar ptiríase versicolor. E, claro, a gente sabe que existem vários subtipos de malacésia, inclusive um subtipo que causa manchas brancas, né? Então, ela faz essa parada na melanogênese. E aí, estudando-se isso, olha, por que as manchas ficam brancas, outras ele tem um tom violáceo, outras eritematoso, enfim. E aí a gente sabe que alguns subtipos de malacésia produzem a malacesina, e aí isso, inclusive, é o que induziria aquelas áreas ficarem brancas, e aí foi se estudando para hiperpigmentação, para melasma, com uma resposta ali em torno média de 30% em 8 semanas de uso. Não temos comercialmente, mas é um composto que vem sendo estudado, e eu acho que ele pode entrar aí no rol de opções no futuro. A outra coisa que me chamou a atenção com relação a melasma é que agora a gente tem estudos mais longos com relação ao ácido tranexâmico oral. Então foram apresentados estudos aí longos de 9 semanas, 1 ano de uso contínuo de ácido tranexâmico com segurança. A gente sabe que a gente tem que ter cuidado no paciente com histórico, né, de trombose de primeiro grau ou com alguma coagulopatia. A gente tem que levar em consideração todos aqueles fatores de risco, conversar, esclarecer para o paciente, mas mostrando assim com segmentos mais longos uma questão de segurança bacana. E algo que me surpreendeu também, doses maiores. Então, nos congressos, geralmente o pessoal comenta sobre 250, 500 miligramas de ácido tranexâmico, e lá foi comentado de tratamentos com 500 miligramas 2 vezes ao dia até uma grama. Pronto, voltei. Bom, o que mais que a gente... Deu uma trancada aqui, mas acho que já voltou a conexão. O que mais que foi visto? Então, segmentos mais longos, boa segurança e ácido tranexâmico em doses até mais altas. Eu, na minha prática, eu costumo recomendar 250 a 500 miligramas e faço mais ou menos um segmento de 12 semanas, tá, 3 meses, reavalio, e aí a gente vê a necessidade de continuar ou não. Geralmente uma performance muito boa, confesso que ácido tranexâmico eu gosto muito e fiquei bem contente de ver que tem os colegas mais ousados que já estão usando 3 vezes essa dose até, e há uma impressão, isso daí por experiência dos speakers, de ter resposta dose dependente. Então encorajaria assim a aumentar as doses do ácido tranexâmico. Vamos ver como é que ficam aí os próximos estudos. A gente sabe que o ácido tranexâmico é usado na ginecologia, é usado para sangramento uterino, já é habitual usar doses maiores.
mas a gente na dermatologia parece que a gente tem assim, um pezinho mais atrás, né? A gente vai com mais cautela, ainda mais que a gente vai usar por longo prazo. Então aí a gente está começando a ver realmente uma dose um pouco maior. Uma outra foi apresentado em palestras de melasma, o uso de exossomas para hiperpigmentação em melasma, um estudo mostrando uma boa performance como drug delivery em um estudo split face com um laser, então hemiface com e sem exossomas em drug delivery, esse exossomas de origem de adipócitos, e aí mostrando que houve uma melhor performance na área tratada com exossomas, houve uma pequena diferença ali de 15% de melhora a mais do que o lado tratado apenas com laser, mas que temos aí realmente um horizonte aí aparecendo com exossomas. Achei muito interessante também o mencionado, eu nunca tinha visto falar em glutationa oral e tópica para o tratamento de melasma, também um estudo mostrando boa performance com glutationa. A glutationa ela é um antioxidante, faz sentido, né? Tudo que é antioxidante tem um potencial de melhorar o melasma, afinal a gente acaba neutralizando ali o dano induzido por radicais livres, induzido por radiação ultravioleta, e toda vez que a gente faz um bloqueio aí desse dano ultravioleta dos radicais livres, toda essa cascata inflamatória pós-exposição à radiação ultravioleta, a gente conseguiria preservar, melhorar aquele tecido e, portanto, melhorar o melasma. O melasma a gente já sabe que não é uma disfunção de melanócito, é uma disfunção do tecido, das multicélulas que compõem a pele, e aí já entra lá mastócitos, macrófagos, fibroblastos, queratinócitos, melanócitos, todos eles envolvidos nessa via do melasma, além dos vasos, na formação de vasos. Então, que a gente, quando melhora o tecido como um todo, a gente estaria melhorando o melasma. E aí a gente já sabe que realmente o melasma ele é um sinalizador de dano ultravioleta, de envelhecimento daquele tecido. A gente não tem melasma em tecido jovem, em tecido sem dano celular, então que realmente uma coisa estaria andando junto. E no momento que você faz um tratamento de rejuvenescimento, você estaria melhorando o melasma. Não é à toa que vem se apresentando aí estudos muito bons com bioestimulador de colágeno, melhorando o melasma. Então a pessoa faz lá apenas algo para melhorar o ambiente de colágeno e aí acabaria melhorando também o melasma. Então a gente vê assim que é uma correspondência mesmo. Então toda vez que surge um antioxidante, a gente entende que realmente tem potencial de melhorar o melasma. Mas ainda não tem aí comercialmente e doses estabelecidas para que a gente use, tá? Mas é uma molécula que vem se falando. Uma outra molécula que já não é novidade, a gente inclusive tem no Brasil na forma magistral, eu não tenho experiência, mas sei de colegas que já vêm usando, que é a metformina 30%. Lá nos Estados Unidos eles têm o hábito de usar a metformina 30% em loção. Eu não entendi muito bem, porque eles não falam nomes comerciais, se tem na versão comercial ou não, depois até vou pesquisar, mas vem se usando já a metformina 30%. E aí a gente tem algum resultado, não é nada estupendo, a gente tem ali uma redução do MASE, aquilo gira em torno de 20% a 30% de redução também, mas eu acredito que dentro de uma associação ele poderia ser interessante, afinal o que ele mostra é realmente uma ótima tolerância. Então a gente tem uma ótima tolerância e um perfil bom de segurança, então a metformina tópica poderia ter um potencial para o tratamento do melasma também. Agora a gente tem um ativo, um composto novo, aí patenteado, uma patente nova, que já está no mercado americano. Eu acredito que vai chegar no Brasil agora no meio do ano, tá? Agora em breve a gente vai ter o Congresso de Cirurgia Dermatológica, o Congresso Brasileiro é mais no final do ano. Eu acredito que no Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica talvez eles já mencionam, já façam algum lançamento. Geralmente eles esperam algum grande evento dermatológico do Brasil para fazer um lançamento no mercado brasileiro. Então eu aposto que vai chegar por agora. Dá uma patente do grupo L'Oréal que se chama Melasil, com Y, Melasil. É um composto que dizem que vem aí com mais de 20 anos de estudos,
um composto para melasma. Eu juro por Deus do céu que eu investiguei assim de maneira extenuante sobre esse composto para ver se eu encontrava assim a origem, a fonte, a molécula, de onde é. Me parece que é algum extrato botânico assim, tá? Mas não posso dar certeza porque realmente eles estão guardando as 7 chaves. É igual a história quando surgiu o Thiamidol, a gente não sabia muito de onde vinha e tudo mais, patente, e agora a gente já conhece um pouco mais o Thiamidol. Mas eu acho que eles vão deixar guardadinhos ali bastante. Esse composto chama-se Melacil. O Melacil, ele já vem em 2 apresentações lá no mercado americano. O grupo L'Oréal implementou ele na La Roche-Posay. Então a gente sabe que o grupo L'Oréal, né, tem diversas marcas. Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, tem SkinCeuticals. E aí eles incorporaram na linha de La Roche-Posay, então eu acho que eles estavam ali um pouquinho de gap ali, de tratamento específico de melasma, apesar deles terem lançado vários produtos de niacinamida no passado, etc. E aí lançaram o Melacil. Eles lançaram com o nome de Mela B3 Serum, tá? E aí até trouxe um lá, a gente ganhava, recebia, sem muita batalha, não tinha aquelas filas imensas, não. Era bem fácil. Um luxo. Inclusive, acho que tinha que ser assim nos congressos brasileiros também. Acho que a gente podia incorporar isso, de chegar, faz ali passa, bipa o crachazinho, recebe o seu produtinho. Então, eles fizeram um lançamento em duas versões. Na versão Serum, com o nome Mela B3 Serum. E isso aqui não é merchan, tá, gente? Eu juro de coração que eu queria ser paga pra isso, mas não sou. Se tiver alguém de La Roche-Posay me assistindo, pode aqui me chamar, tá? A pessoa tá se vendendo, que horror. Voltei. Mas não é propaganda, isso aqui não tem conflito de interesse nenhum. Então ele se chama Mela B3 Serum. Daí ele tem aqui, né, trazendo Melacil, mas ele não vem só com Melacil, ele vem com niacinamida 10%. Eu já falei que o Melacil 10%, ele é um xodózinho aí. A niacinamida vem como um xodó de uns 2 anos atrás. Aí ela vem, agora só dá niacinamida. E eu dei um spoiler na última live de que eu achava que o grande xodó desse ano vai ser ceramidas, tá? Porque lá tava assim, ó, ceramidas pra tudo que é lado. Ceramidas vindo assim, eu acho que vai ser meio que um xodózinho. Parece que a indústria adota uma molécula assim pra ser a estrela do ano. Aí eu acredito que seja ceramidas. Mas vem esse produto aqui com 10% de niacinamida e o Melacil em versão sérum. Tem cheirinho de La Roche, aquele cheirinho bem gostosinho. Ele é um sérum meio alaranjado, ó, assim, ó, parece uma coisa meio um salmãozinho. Cheirinho bom, meio gosminha, aquela coisinha de sérum, bacana, tá? Dizem que não irrita, inclusive pela questão da presença da niacinamida, alta tolerância. E aí a segunda versão que lançaram é uma versão em protetor solar. Então é o Mela B3 UV, né? Então um protetor de uso diário para pessoas com manchas. Nesse caso, ele tem um FPS 30 e nesse caso ele tem niacinamida também, mas a 5%. Então essa diferencinha, aqui ele vem nessa embalagem assim, ó, vou colocar na frente do meu filtro. Não vai dar pra ver direito, de repente eu passo uma fotinho ali nos stories para vocês verem. E aqui da mesma forma, ele vem como um creminho só, daí aqui no protetor solar ele é um creminho, tá? Também tem uma corzinha levemente salmãozinha, assim meio rosadinha. Cheirinho bom, cheirinho de La Roche-Posay e cosmética cremosinha, assim, mas é leve, tá? Eu comentei na última live também que lá existem diferenças dos produtos americanos com os nossos lá, e são mais hidratantes, né? Eles têm um pouquinho mais pesado, acredito que pelo clima eles têm essa pegada a mais. Aqui é tudo para secar, secativo, né? Toque seco, acabamento transparente. Porque nós temos uma população que requer um pouco mais desse tipo de cosmético. Aí ele vem meio hidratantezinho. A Rafa dando risada. Oi, Rafa. Minha dermato querida amiga. Que bom te ter aqui nessa hora. Oi, Sá. A Sabina, infectologista, grande amiga, colega também, doutora Dânia. Gente, boa noite. Quem chegou agora aqui no meio do caminho, a gente está falando sobre as novidades do Congresso da Academia Americana de Dermatologia desse ano. A gente começou conversando numa live, agora a gente continua aqui, porque tem muito assunto ainda pra gente rodar. Um assunto que eu lembrei agora, tá? E eu não coloquei aqui
dentro da live, mas eu lembrei de ti, Rafa, que me é mestre dos cabelos. E aí, falando de cosméticos, lembrei de AFF, alopecia fibrosante frontal, porque existe ainda, né, essa conversa sobre cosméticos, tem influência em indução por cosméticos. Será que a gente tem que evitar filtro solar? Se a gente tem que evitar dermocosméticos em AFF, suspende tudo, não suspende só algumas coisas? E tiveram aulas falando, inclusive, disso. E, inclusive, né, a gente sabe que existe, né, uma hipótese, será que o protetor solar poderia ser um fator de risco para o desenvolvimento de AFF? E aí, porque ele foi achado em alguns estudos, algumas populações, a correlação entre o uso de filtro solar e o desenvolvimento de alopecia fibrosante frontal. Só que, todavia, no entanto, achei bem interessante que agora tem uns novos estudos que mostram o seguinte, que a AFF ela está mais relacionada ainda com dano actínico, né? Então com dano ultravioleta, e que este dano ultravioleta poderia disfuncionar as células e induzir o surgimento da AFF. E aí colocaria até o filtro solar como um fator de confusão, que claro, pessoas que vivem em regiões mais ensolaradas usam mais filtro solar, mas mesmo assim tem mais dano. E por essa razão de ter dano ultravioleta que desenvolveriam a AFF, não pelo uso do filtro solar. Então a gente colocou mais um ponto de interrogação na nossa cabeça, assim, mas aí a recomendação foi de realmente assim, isso daí é por experiência de alguns speakers, né? O que eles fazem na sua prática. Então, eles dizem para que não haja descontinuidade do uso do filtro solar, aquela predileção por filtros minerais e evitar aplicar ali na linha de implante, do implante capilar na área da FF. Mas, enfim, a gente vai pegando as informações e cada um vai realmente individualizando, personalizando para as suas condutas, tá? Então, foi comentado sobre isso também. Com relação à acne, a gente conversou bastante na pré-live número 1 e eu lembrei de alguns outros tópicos bacanas que eu esqueci de comentar. Primeiro, com relação a medicamentos, tá? Então, eu falei muito sobre o fato de eles estarem micronizando muito as moléculas, tá? Então, micronizando peróxido, por exemplo, que daria compatibilidade e tolerância maior. Essa micronização tornaria ele compatível, inclusive, com tretinoína. Eles são grandes inimigos na mesma fórmula, tretinoína com peróxido, porém o fato de micronizar o peróxido poderia torná-los compatíveis. Então já existe essa versão comercial, que é bem interessante, e o fato de micronizar tornaria ele mais estável em outras formulações, como, por exemplo, né, a formulação de peróxido de benzoíla com clindamicina com adapaleno. Então já existe comercialmente essa versão lá nos Estados Unidos, esse medicamento, e com resultados muito bons, com nível de tolerância bom, e por causa dessa questão da micronização. A gente sabe que também a acne é uma doença em que quando a gente associa tratamentos, a gente tem uma performance melhor, e aí seria um tratamento bem interessante para vir no Brasil, né? Quem sabe em breve chega aqui para nós também. Foi comentado bastante também sobre a clascoterona a 1%, que lá eles usam bastante, já não é novidade, eles usam bastante lá, mostram estudos, mostram experiência. Eu acho que ela não é assim vista com um grande assim fervor, apesar dela sempre ser mencionada, sempre nas palestras de novidades sobre acne, vem ela sendo mencionada como um ativo tópico. Aqui no Brasil, olha, existe, tá? Existe em algumas farmácias de manipulação, apesar de não ter comercialmente, mas ele pode ser feito sim, a clascoterona a 1% creme. Eu mais ou menos olhei, assim, acredito que um tratamento com uma formulação de 30 gramas, ele fica em torno de 100 e poucos, R$200, então assim, não é muito barato. Voltei. É uma opção de associação. Os estudos mostram performance de em torno de redução de 30% também. A gente parece que 30% apareceu muito aqui nos estudos, né? 15 a 30% na redução das lesões inflamatórias. Esse é um ativo que ele funciona como um inibidor androgênico, do receptor androgênico. Então, ele bloqueia a atividade androgênica na glândula sebácea. Então, por essa razão, ele reduziria ali as lesões inflamatórias, a oleosidade, comedões.
E aí houve até um questionamento, e aí, mas no público masculino, se ele é um inibidor androgênico, poderia ter absorção, poderia ter um efeito antiandrogênico sistêmico, e aí já houve o esclarecimento de que essa molécula, quando absorvida, ela é rapidamente metabolizada a uma substância chamada cortexelone, e por essa razão ela se tornaria segura, porque não teria efeito antiandrogênico sistêmico, apenas tópico. Então aqui no Brasil a gente tem algumas farmácias de manipulação que trabalham com esse ativo, e lá nos Estados Unidos eles trabalham bastante, mas ali com uma coisa mais para associar, né? Principalmente relacionada à acne da mulher adulta, à acne no adulto, associada a essa atividade hiperandrogênica. Então ele é um bloqueador androgênico, poderia ser uma opção legal também para o tratamento da acne. E o quinto tópico que eu separei para a gente conversar hoje, e não esgotou os nossos assuntos, tá? Se vocês estiverem dispostos e quiserem topar, a gente faz a parte 3, porque tem mais assunto para a gente falar, é sobre rejuvenescimento, aí sobre devices. E assim, ó, a gente está esperando que de repente chegue no Brasil, não temos disponível, mas lá nos Estados Unidos já está sendo bastante usado, que é o microcoring. O microcoring, é uma tecnologia assim que não, se for pensar, ele é bem rústica, né? Porque na verdade o microcoring são micropunches. Aqui no Instagram, nas mídias, eu já tinha visto assim vários vídeos de cirurgiões, de dermatologistas americanos mostrando, né, aquele aparelho que ele vai fazendo aqueles micropunches, aquela ponteira, aquele handpiece que encosta e vai perfurando ali, tirando pequenos punches de pele. E aí, o que é interessante com relação ao microcoring? Assim, ele é um aparelho caro, tá? Lá nos Estados Unidos e Itália, mais ou menos em média de $300 mil. Então, assim, eu acredito que se vier para o Brasil, ele vem pesado de preço. Mas, quem sabe, com o tempo porque a gente só tem um fabricante atualmente. Quem sabe, logo mais, a gente tenha outros fabricantes. Acho que uma tecnologia bem replicável, até se for pensar nessa questão de não ser algo altamente sofisticado, né? Em termos de tecnologia, ele é até bem rústico, né? Não é a palavra certa, mas sim, dá para entender. Que ela é bem replicável, então, de repente, com concorrência, com outras opções, a gente consiga ter aí um decréscimo desse valor, né? Desse tipo de device. Então, ele faz micropunches, e o que é interessante, assim, você consegue ajustar para calcular assim quantos micropunches você vai fazer em uma área de aplicação. Então ele vem com um quadradinho ali, né, a ponteira, ele encosta, naquele quadradinho ele vai fazer aqueles micropunches. Então você consegue fazer 7, 14 e vai multiplicando lá o número de micropunches naquela área. De modo que você usando o máximo dele, então você usando a maior quantidade de punches naquela região, você conseguiria reduzir até 8% da superfície de pele daquela área. Foram mostrados resultados fantásticos, que assim, parece que reduziu mais que 8% do excesso de pele. A indicação são pessoas com flacidez, principalmente no terço inferior da face. Eles falaram bastante em tratamento do terço inferior da face, principalmente quando a pessoa tem aquele bulldog, aquele excesso de pele assim que desce bastante, aquele jaw bem marcado, numa pele bem flácida, fina, mostrando uma retração de pele muito interessante, assim, alguns casos parecendo até um facelift. E assim, o mais interessante é a recuperação ultra rápido, me surpreendeu. É um tratamento que não tem fonte de calor, não tem fonte energética, então ele é realmente puramente mecânico, o que torna ele muito seguro para todos os fototipos, e foi mostrado o tratamento com fototipos altos, e uma recuperação ali de 3, 5 dias, 7 dias, como se nada tivesse acontecido na pele. Então aqueles micropunches ali realmente fica cheio de buraquinhos, mas rapidamente está reptilizado e com uma retração de pele bem interessante. Foi mostrado até um estudo histológico muito legal, como se descobriu, né, o tamanho desses micropunches, né? E aí mostrou que o tamanho desses micropunches, eles são menores que 400 micra. Esse é o número de ouro, né? Que abaixo de 400 micra a gente tem uma reorganização histológica, ele melhora aquela superfície da pele, ele reorganiza as fibras de colágeno, ele tem realmente uma recuperação como de uma pele saudável. Ao contrário,
quando sobe a quantidade de micras, 500, 600, 700, a gente já tem uma reparação mais desorganizada, como se fosse um tecido mais cicatricial mesmo. Então, abaixo de 400 micras, a gente teria ali uma segurança em fazer micropunches e reduzir, né, essa superfície de pele. E aí, né, acho que é um tratamento bem legal, bem interessante para tratamento do terço inferior da face, tá? Então, aguardamos mais novidades, mas eu acredito que isso também foi um ponto alto das palestras lá de rejuvenescimento. Meus queridos, espero que tenham gostado e que tenha sido proveitoso, curioso, interessante, instigador os assuntos que a gente abordou na nossa live de hoje. Vamos agora encerrar mais um Momento Pele e Ciência com a promessa de mais novidades. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 3 tranquilamente, porque tem muita novidade ainda para a gente esgotar. Lembrando que esses assuntos de maneira completa, atualizada, subirão em breve na nossa plataforma no Pele 3C, nossa plataforma de ensino lá no Skin Training, que é a nossa plataforma para quem gosta de saúde, beleza da pele, gosta de estar atualizado e sabe que ter conhecimento e estar atualizado é um diferencial na sua vida profissional. A gente não deve parar de estudar e o investimento em conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer por você, que é médico, que trabalha com seu conhecimento, trabalha com saúde, com vidas. Meu convite para o nosso próximo Momento Pele e Ciência no nosso domingos e terças-feiras às 21 horas. Se você gosta de assunto assim, então me acompanha aí sempre no nosso Momento Pele e Ciência, compartilha com um colega que você acha que vai gostar também. E se você gosta de escutar podcast, olha, novidade, que já não é tão novidade, mas para você que não sabia, a gente tem nossas lives estão hospedadas no nosso podcast no Spotify. Você pode procurar lá Momento Pele e Ciência e terão diversas lives que a gente teve aqui com os assuntos, com os temas ali em título para você procurar e escutar aí no radinho, no carro, na academia, para quem gosta de dermatologia, estética, saúde da pele, rejuvenescimento, tratamento cosmiátrico, tá tudo lá, tá bom? Tenha uma boa noite, um ótimo feriado, um ótimo descanso para todos. Beijinhos no coração de vocês e tchau!